Olá pessoal, hoje falando a respeito do inventário que terminou. Um assunto interessante. Olha, eu diria que de cada 5 perguntas, por exemplo, uma é sempre de inventário. Por quê? Porque é o que mais dá problema, né? É o que mais dá problema porque dificilmente os herdeiros ali do morto estão de acordo com tudo. Sempre tem um que sabe mais, que manda mais, que não sei o quê, e aí começa o problema, né? Sempre tem um que quer falar mais alto, começa o problema. Então vamos separar as coisas aqui para que vocês entendam. A pessoa morreu. No minuto seguinte, a lei fala que já se opera a sucessão. Independente de você pedir abertura de inventário ou não, a pessoa morreu, caí durinha aqui agora, eu tenho 2 filhos. No momento seguinte, o André e o Gustavo já são os meus sucessores de toda a riqueza que eu tenho. Porém, para que isso se formalize, né? Eu tô me matando, hoje não tô matando ninguém. Eles vão ter que pedir a abertura do meu inventário. Vai ter todo o processamento. No meu exemplo aqui que eu tô dando, digamos que um dos meus filhos seja um inventariante, digamos que seja o mais velho, o meu André, né? Então, esse filho mais velho, o inventariante, ele vai ser responsável por noticiar os bens que eu deixei, as dívidas que eu deixei, né, as obrigações que eu tinha, etc, etc, e fazer todo o processamento, né? O inventariante, ele responde pelo espólio, ele é o representante do espólio, assim como o síndico é o representante de um condomínio, né? O inventariante, ele representa esse espólio em todos os sentidos. Por quê? Porque nem tudo que vai ser feito vão todos os herdeiros ali atrás assinar, não, tem que ter um responsável. E quando essa pessoa se torna responsável legalmente, como é que isso acontece? Bom, eu vou entrar com o inventário, vou dar um exemplo aqui do inventário judicial. A pessoa vai entrar com o inventário judicial, por exemplo. Dentre os pedidos que o advogado vai fazer, um dos primeiros, ele vai pedir que fulano de tal seja nomeado inventariante. Por quê? Porque o inventário não pode ficar sem representante. Então, ele vai de imediato pedir isso para o juiz, que o juiz nomeie o inventariante. Bom, a partir dessa nomeação, esse inventariante, ele responde por tudo, ele providencia tudo. Cada vez que tiver que ser intimado para fazer qualquer coisa no inventário, é ele que o juiz vai mandar providenciar aquela documentação e tudo mais. Tanto é verdade que geralmente ele assina um compromisso no cartório ou não vai assinar o compromisso em cartório caso a decisão judicial dispense essa providência, porém ele responde por esse espólio. Enquanto, por favor, eu vou repetir porque tem gente que não entende. O inventariante, que pode ser a viúva, pode ser um filho, dei o meu exemplo, no caso, por exemplo, do meu filho ser meu inventariante, no caso do meu falecimento, por exemplo. Nesse tipo de situação, o inventariante sempre vai responder. Então, ele vai poder contratar, ele vai poder fazer coisas, porque ele está representando o espólio. Porém, um dia, o inventário termina, gente. Como que termina o inventário? Com a sentença judicial que ou julgar aquele pedido de inventário, ou com a sentença judicial que homologa o plano de partilha que foi ali proposto pelas partes. Pode até ter havido litígio naquele inventário, mas num determinado momento as partes se acordam ali com relação à partilha. Fulano fica com isso, eu fico com aquilo, assim, assim, assado, reconheço essas despesas, tal. Tá em acordo, o juiz diz, muito bem, vocês estão de acordo, eu também concordo, tô assinando aqui. Que significa que ele está homologando aquela partilha. Bom, passado o prazo recursal, isso vai transitar em julgado, essa decisão do juiz vai transitar em julgado. Doutora Rosa, o que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Gente, transitou em julgado, tem essa certidão nos autos, significa que o inventário acabou. Se o inventário acabou porque o juiz homologou a partilha, significa que ele distribuiu os quinhões. A viúva ficou com a parte, os filhos ficaram com outro, por exemplo, ou os herdeiros testamentários, os legatários, ou os herdeiros, cada um já pegou seu pedaço ali.
significa que o inventário acabou, que aquele bem ou os bens que pertenciam ao morto passaram para os seus sucessores. Se isso aconteceu, nenhum bem mais é do morto. Se nada mais é do morto, não tem mais inventariante. O inventariante, ele terminou o trabalho dele quando o juiz julgou. E o que isso quer dizer? Que a partir desse momento do trânsito em julgado, a partir do momento seguinte, cada herdeiro é responsável pelo todo. Por quê? Porque se estabelece um condomínio ali entre as partes. As pessoas são coproprietárias com relação àqueles bens, certo? O que isso quer dizer? Que o inventariante não pode continuar mandando e desmandando naqueles bens que ele estava fazendo daquela maneira enquanto o inventário não tinha acabado. E é aí que começa o problema, que muitas vezes chega até o conhecimento da gente, que as pessoas consultam, que as pessoas não se conformam. E que quem está na administração dos bens também não entende, não acha que tem que dar satisfação. Por quê? Porque como lá atrás ele era inventariante, ele acha que ele vai morrer inventariante. Vai, só se o inventário não acabar. Se o inventário já acabou, já foi julgado, você perdeu o trono, não é mais inventariante. O que isso quer dizer? Se é que ainda não ficou claro, vamos explicar um pouco melhor. Assistam até o final, porque eu acho que vai ser proveitoso para quem está aqui e está passando por isso. Ora, o morto deixou bem, esses bens estão alugados, esses bens estão emprestados, tem decisões a serem tomadas com relação àquilo. Se o inventariante assumir a frente e ele continuar lidando com a situação como era antes de terminar o inventário, ele vai responder pelos atos que ele praticou. Como assim? Os herdeiros passaram procuração para ele sair assinando, sair fazendo, sair reformando, sair inventando moda? Se isso não aconteceu e ele for acionado judicialmente, ele vai ter problema, né? Então, é uma coisa que as pessoas precisam saber. Que uma vez julgado o inventário, né? O inventário já foi julgado, os herdeiros já fizeram a declaração dos bens na sua declaração de imposto de renda. Formalmente já está dividido, cada um já tem o seu quinhão. Então, esse antigo inventariante, ele tem que entender que obrigatoriamente ele tem que respeitar o direito dos demais coproprietários. Bom, e aí vamos finalizar o vídeo dizendo qual é a consequência se o inventariante não entender isso e ele começar a trazer problema para os outros condôminos. Se os outros condôminos não se importarem, as consequências que começarem a ter de dívida, de gastança, de não sei o que, né, paciência. Mas se os herdeiros, né, os outros condôminos, eles fizerem questão de ter acesso a determinados documentos, a administração desses bens, se isso acontecer e ele não for ouvido, o que pode acontecer? Qualquer um dos herdeiros que se sinta prejudicado, ele pode ir para a justiça primeiro pedindo prestação de contas do que está acontecendo. E na pior das hipóteses, conforme o tamanho do problema, ele pode pedir a extinção de condomínio. Eu tenho um vídeo muito acessado aqui no canal, só que no exemplo que eu dei é extinção de condomínio no casamento, ali no divórcio, mas isso também pode acontecer no inventário, né? Então esse herdeiro, ele pode ir para a justiça pedindo a extinção de condomínio, pedindo para o juiz para extinguir o condomínio entre aqueles herdeiros e pedindo a venda judicial do bem. Olha que maravilha! Tudo porque tinha um que se negava a dar satisfação para os demais. E isso, gente, acontece demais, né? Grande parte das pessoas que estão insatisfeitas com o inventário que terminaram, às vezes é herdeiro que não está nem se importando com nada, não está fazendo questão de nada. Só que ele faz questão porque ele começa a ser preterido. Os problemas começam a aparecer e ele não assinou, ele não fez parte de determinados atos, né? Alguém estava assinando ali por ele. Alguém estava contratando ali e estava figurando o nome daquele herdeiro. Então, saibam, tem consequência. Como que a gente evita isso? Usando o bom senso
entendendo que o inventariante ele não é dono de tudo e que ele tem que respeitar os direitos dos demais. Porque se ele não fizer isso, judicialmente ele vai responder por todos os atos que ele praticou além do que ele podia, tá bom? Porque um herdeiro, ele não pode responder pelos demais, a menos que ele tenha uma procuração dos demais herdeiros. Se não é o caso, vai responder na forma da lei, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês, que quem mandou a pergunta tenha sido atendido. Deixa o joinha de vocês, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, dá essa força aqui pra gente, né? Eu trago material para vocês, em troca você se inscreve aqui no canal e curte o material que a gente está deixando para vocês. E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!